Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, nós vamos falar sobre um tema soleníssimo: aborto, uma prática condenada por Deus. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões pelo nosso endereço verdadevida@mackenzie.br. Estou louvando a Deus pelo privilégio de mais uma vez conversar com você no programa Verdade e Vida, e hoje tratando de um assunto tão sério, tão grave, tão urgente, tão solene. Falaremos sobre aborto, uma prática condenada por Deus. Nós vamos tratar deste assunto à luz do Salmo 139, a partir do versículo 13. A sociedade brasileira, tantas vezes, olha este tema pelas lentes da filosofia materialista e tantas vezes não dá a devida importância que esse tema merece, e não poucas vezes políticos, autoridades constituídas, ou até mesmo as igrejas, se posicionam a favor do aborto em quaisquer circunstâncias, pensando que este é um assunto que apenas a mãe e o médico devem deliberar, sem qualquer consideração ética mais profunda do valor da vida, do significado da vida, quando se começa a vida. Nós cremos que no ato da concepção, aí começou a vida. Potencialmente está aí a vida. E a interrupção desse processo constitui-se, portanto, um ato grave. À luz da palavra de Deus, um crime, pois a interrupção da vida, não importa em que fase dela esteja, é uma quebra do sexto mandamento da lei de Deus. A palavra de Deus é absolutamente categórica: não matarás. E o aborto é uma violação desta lei, é uma quebra deste mandamento. E todas as vezes que nós quebramos este mandamento, nós estamos incorrendo no desagrado de Deus e nos colocando debaixo da ira de Deus. Nós sabemos que existem, dentro da ética cristã, elementos que precisam ser considerados caso a caso. Por exemplo, a questão do estupro, a questão quando a vida da mãe está correndo um risco real e tem que se fazer uma opção entre a vida deste feto e desta mãe. E nós não queremos aqui entrar nos detalhes e nos meandros dessas exceções que precisam ser estudadas cautelosa, cuidadosamente, caso a caso. Mas queremos alertar a nação brasileira pelo descaso pela vida, que muitas vezes o aborto é provocado sem qualquer análise, sem qualquer exame, com profundidade, desrespeitando a vida, atentando contra a vida, descartando a vida e incorrendo na quebra expressa deste mandamento da lei de Deus, o sexto mandamento da lei de Deus, que diz: não matarás. É importante entender que Deus é o autor da vida. O Salmo 139, a partir do versículo 13, diz que Deus nos entriteceu no ventre da nossa mãe. Deus viu a nossa substância ainda informe. E Ele, de forma assombrosamente maravilhosa, nos formou. Viu os nossos ossos, quando eles não tinham forma ainda. E vejam você que este ser que está sendo formado, que ainda não tem forma,
mas que está ali potencialmente pleno, é tratado como uma pessoa, como uma entidade, como um ser que tem personalidade, que tem vida. E a interrupção desta vida, não importa em que fase esteja, provoca certamente o desagrado de Deus, a ira de Deus, a condenação de Deus, porque Deus é o autor da vida. É Deus quem nos cria, é Deus quem nos forma. E desta maneira é atentar contra a obra de Deus, contra este dom de Deus, o dom da vida. O que é mais grave, o que é mais sério, é que o aborto não apenas é um crime contra a vida, mas é um crime com requintes de crueldade. Todos nós ficamos chocados e perplexos, por exemplo, com as atrocidades que aconteceram na Primeira Guerra Mundial, quando 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Todos nós nos chocamos com a violência da Segunda Guerra Mundial, quando 60 milhões de pessoas foram mortas. Todos nós nos chocamos com a barbárie que aconteceu na China, com Mao Tse-tung, quando 60 milhões de pessoas foram mortas. Todos nós nos chocamos, por exemplo, com o Holocausto, quando Adolf Hitler lidera a morte de 6 milhões de judeus, dentre estes 1,5 milhão de crianças. Mas nós, muitas vezes, não nos chocamos quando na nossa nação milhões de crianças não chegam a nascer. Milhões de seres são trucidados e mortos no cadafalso do ventre materno. Quando crianças são encurraladas nos corredores do ventre materno e não podem se defender, e são assassinadas brutalmente, violentamente, truculentamente, com requinte de crueldade. Estes crimes que nós acabamos de mencionar na história tiveram por trás uma filosofia. As pessoas que patrocinaram essas barbáries consideravam essas pessoas assassinadas como inimigas, como objetos descartáveis. Mas aqui, no caso do aborto, é a própria mãe ou as pessoas circunstantes que estão patrocinando esta barbárie. Não se trata de um inimigo, se trata do fruto do ventre. E desta maneira, este crime hediondo tem requintes de crueldade, porque não é um inimigo carrasco e perverso que vai tomar essa iniciativa de ceifar uma vida, mas a própria mãe, em parceria ou com o seu médico ou com qualquer clínica de fundo de quintal, que vai cooperar para que esta vida seja interrompida. E isso certamente provoca a ira de Deus e tem a reprovação divina nesse ato. Quando nós olhamos, por exemplo, algumas crianças que, porque são seres, não nasceram ainda, é um embrião, é um feto, mas tem vida, tem sentimentos, sente dores, coração acelera. Imagine você, esta criança agora, sendo retalhada lá dentro do ventre. Seus membros são cortados, suas partes são cortadas. E qualquer de nós se choca quando vê um crime desse acontecendo aí na sociedade. Nós consideramos esta prática de uma pessoa matar a outra, esquartejá-la, como um crime hediondo. Mas nós muitas vezes não nos chocamos quando uma criança que está sendo gerada, quando um ser que está sendo gerado, é arrancado do ventre materno, mas antes de ser arrancado é esquartejado, é cortado. E isto deveria mexer não só com as nossas emoções, mas com os nossos brios.
com a nossa sensibilidade moral, com a nossa responsabilidade espiritual. E ainda mais, esta vítima sem qualquer possibilidade de defesa. Quando ela não pode erguer sua voz, quando ela não pode se defender porque está sendo encurralada dentro da prisão do ventre materno, do útero materno, que era um lugar de aconchego, de segurança, de vida, transformando-se num patíbulo de tortura, num lugar de requinte de crueldade. Nós precisamos erguer a nossa voz e alertar a nação brasileira que este pecado, que este crime hediondo, repetido milhões de vezes por ano na nossa nação, atrai sobre nós a ira de Deus, o juízo de Deus, o desagrado de Deus. Deus é o autor da vida e só Deus tem autoridade e poder para tirar a vida. Como é que nós vamos agir? Quantas vezes se lança a mão do aborto para controle de natalidade? É claro que a Bíblia nos ensina que um ser deve ser gerado com consciência, com maturidade, com compromisso. É por isso que Deus estabeleceu os caminhos corretos, legítimos. Um ser deve ser gerado fruto do casamento, fruto do amor, fruto do planejamento. Nós estamos percebendo o seguinte, que a nossa sociedade é uma sociedade hedonista, onde as pessoas irresponsavelmente se entregam a paixões infames, se entregam a aventuras loucas, talvez numa noite de paixão, talvez de embriaguez, talvez de consumo de drogas. E aí chega uma gravidez indesejada. E agora se tenta corrigir um erro com outro erro, eliminando esta vida que foi gerada. Nós deveríamos refletir como nação brasileira que um filho, uma filha, deve ser resultado de um amor maduro, consciente, deliberado, de compromisso e de responsabilidade. Nós não temos o direito de gerar filhos sem responsabilidade. Nós não temos o direito de eliminá-los para o nosso conforto, para a nossa comodidade. Estamos vivendo numa sociedade utilitarista. E o que é uma sociedade utilitarista? Se este filho que foi gerado numa noite de paixão, se este filho que foi gerado numa noite de aventura não me interessa, não me agrada, vai interromper minha comodidade ou meus planos e meus projetos de vida, então vou eliminá-lo, vou descartá-lo. Ele é apenas um objeto que se pega e joga fora. Mas é muito importante entender que nós somos responsáveis diante de Deus, que nós vamos ter que responder pelos nossos atos diante de Deus, e que um dia nós teremos que tomar e prestar conta da nossa vida a Deus, que nós teremos que enfrentar o justo e reto juízo de Deus. Não basta fazermos isso no anonimato, ou numa clínica de aborto de fundo de quintal, ou mesmo com todo o amparo da lei. O que importa é que nós vamos também ser julgados pela lei de Deus e vamos ter que comparecer perante Deus para prestar conta da nossa vida. É necessário que a nação brasileira entenda que Deus é o autor da vida, que Deus estabeleceu critérios e normas e leis que devem regulamentar a vida, e que nós não podemos entrar por este caminho achando que o aborto é uma decisão apenas da mãe e do médico, e se decidiram, esta criança que está sendo gerada pode ser descartada como uma coisa indesejável e jogada numa lata de lixo. Não é assim, não é assim. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus se importa com a vida porque Ele é o autor da vida. Ele é o mantenedor da vida e só Ele tem autoridade e poder para tomar a vida. Talvez você que está me assistindo
já passou por uma experiência dessa. Talvez a sua consciência está pesada, talvez um sentimento de culpa avassalador tortura você e você não tem paz. Eu quero trazer também uma palavra de esperança para você. Se você confessar o seu pecado, se você se arrepender do seu pecado, Deus é o Deus que perdoa, Deus é o Deus que restaura, Deus é o Deus que dá a você uma chance de recomeçar sua vida. A Bíblia diz assim: aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos limpar de toda injustiça, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. É hora de nós acertarmos a nossa vida com Deus, de nós nos arrependermos dos nossos pecados. É hora das autoridades constituídas da nossa nação entender que não podem legislar contra a lei de Deus. Nós estamos agora diante de um momento histórico da nossa nação, quando nós elegemos os nossos representantes. Estes representantes não são livres para legislar na contramão da lei de Deus, porque se o fizerem, estarão colocando a nação brasileira debaixo do juízo de Deus e da ira de Deus. Nós temos que entender que a autoridade dos homens está debaixo da autoridade de Deus. E quanto a este quesito, quanto a esta matéria do aborto, nós precisamos ter responsabilidade moral e espiritual para tratarmos deste assunto à luz da palavra de Deus, que diz que Deus é o autor da vida, Ele é o mantenedor da vida e só Ele pode tirar a vida. E aqueles que cometem o crime do assassinato, seja ele de um ser que não nasceu ou de um ser já nascido, incorre na violação da lei de Deus e se expõe a ficar debaixo do juízo de Deus. Eu quero orar com você. E eu quero te pedir em nome de Jesus que você se posicione acerca deste assunto, na sua vida, da sua família, e cobrando das autoridades constituídas da nossa nação, para que elas se aliem e se alinhem nessa perspectiva que a palavra de Deus ensina e recomenda e orienta. Que o aborto é uma prática condenada por Deus. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia da nação brasileira, que Deus oriente as autoridades constituídas da nossa nação sobre matéria tão importante. Vamos orar. Deus querido, nós te pedimos que tu abras os olhos da nação brasileira para entender que nós não podemos ser complacentes, omissos, nem covardes em relação a este tema da mais alta importância na agenda da nossa nação. Dá, meu Deus, discernimento, dá sabedoria, dá prudência, dá temor do teu nome, para que aqueles que nos assistem nesta hora possam ter uma compreensão do valor da vida, da sacralidade da vida, entendendo que nós não podemos tomar os destinos da vida, nossa ou alheia, à revelia da tua palavra. Mas permita, meu Deus, que nós possamos entender que tu és o autor da vida, o mantenedor da vida e o consumador da vida e aquele que tem preceitos claros que devam reger a nossa conduta em relação a este assunto. Permita, Deus, que aqueles que nos assistem agora possam se posicionar com justiça e com verdade, com clareza, para que possam agir de conformidade com a tua palavra, com o teu propósito e com o teu querer. Em nome de Jesus. Amém.